Vamos, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Estamos finalizando, né? Se tudo der, se tudo correr bem, né, nós encerraremos Tiago domingo que vem. Mas quero que você abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 5, versos 7 ao 11, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Vamos a Deus em oração, meus irmãos. Senhor, obrigado, porque o Senhor é cheio de compaixão. O Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor deixou a sua palavra, Deus, que é luz para os nossos pés. O Senhor é luz, lâmpada para os nossos caminhos, Senhor. Nós necessitamos que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus, para enxergar a beleza da sua santidade, ó Deus, da sua grandiosidade, Pai. Nós oramos nessa noite, nós colocamos diante de Ti o nosso coração e nós rogamos a Ti, Senhor Deus, fala conosco, Senhor Deus, através da Sua palavra. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, ilumina o nosso coração, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito Santo. Pai, nós não necessitamos de um novo carro, nós não necessitamos de outras coisas, de bens materiais, ó Pai. Nós necessitamos, ó Pai, da Sua palavra, Senhor Deus. Nós necessitamos do Senhor, e é do Senhor que nós queremos hoje, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós começamos o Tiago, capítulo 5, alguns domingos que eu não vou lembrar qual foi o domingo que nós paramos, mas nós precisamos lembrar que Tiago capítulo 5, ele começa com uma exortação aos ricos. Ele começa dizendo para os ricos que os ricos deveriam chorar e lamentar por causa das graças que virão sobre eles. E que a riqueza deles, em um momento, ia apodrecer. E Tiago está falando para os ricos, porque os ricos estavam ajuntando tesouros nessa terra, eles estavam fazendo o quê? Acumulando riquezas e debaixo de oprimir os pobres. Então agora Tiago, ele se dirige a quem? Nesses versos 7 ao 11, Tiago está se dirigindo aos oprimidos. Tiago, ele está se dirigindo àqueles que estão debaixo de opressão. Então, veja que Tiago, ele começa, portanto, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E no verso 10, ele diz: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, Tiago, ele exorta os ricos e agora Tiago está consolando os pobres, os irmãos que estavam debaixo de opressão. Então, o tema da nossa reflexão hoje é paciência no sofrimento. Paciência no sofrimento. É algo engraçado que, se você parar para pensar um pouco na sua história, eu quero que você traga à sua memória, se você já teve essa experiência, você já pediu para alguém ser paciente diante do sofrimento? Você já viu alguém sofrendo
e essa pessoa estava agitada e você falou para ela ser paciente diante daquele sofrimento. Agora também ao contrário, alguém já pediu para você ser paciente diante do sofrimento. Eu creio que nós vamos ter a mesma experiência. Qual é a mesma experiência? Quando nós pedimos para alguém ser paciente diante do sofrimento, essa pessoa não gosta de ouvir essa palavra. E da mesma forma, quando nós ouvimos alguém pedindo para nós sermos pacientes diante do sofrimento, nós não gostamos de ouvir. Como você me pede para eu ser paciente diante do sofrimento? Como? Como? Não é verdade? Mas é exatamente isso que Tiago está fazendo aqui. É exatamente isso que Tiago está fazendo do verso 7 ao 11. Tiago está olhando para o sofrimento desses irmãos e Tiago está dizendo: sejam pacientes. Sejam pacientes. Mas é difícil ser paciente diante do sofrimento, porque o sofrimento faz com que a gente fique agitado, não é verdade? Você já teve a experiência de ir na UPA doente? Você quer chegar lá e você quer ser o primeiro atendido. Você chega no hospital, você vê vários pacientes, mas não estão pacientes, muitos estão impacientes. Não é verdade? Quando nós entramos nessa condição de sofrimento, nós não temos paciência. E Tiago, ele é enfático em dizer que nós devemos ser pacientes diante do sofrimento. Tiago está sendo enfático para aqueles irmãos, dizendo para eles: sejam pacientes diante do sofrimento. Mas se você for ver o verso 7, ele começa dizendo: olha, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Do verso 7 ao 11, nós temos 5 vezes a palavra citado aqui, paciência. Então nós precisamos observar isso em primeiro lugar. A palavra paciência, ela é citada 5 vezes, e no verso 11, a palavra perseverante. Então, a gente percebe o que aqui, se nós estamos analisando esse texto, nós percebemos que a paciência é algo que Tiago quer ensinar a essa igreja. Não só a essa igreja, mas a paciência é algo que Deus deseja nos ensinar. Deus deseja que eu e você aprendamos a ser pacientes diante das situações difíceis. Veja então, os cristãos estavam sendo oprimidos pelos ricos, e o que eles deveriam fazer? O que Tiago fala para eles fazerem? Tiago fala para eles serem pacientes. Tiago não fala para eles agirem contra os seus opressores, mas eles talvez estavam pensando dessa forma: nós estamos debaixo de opressão, nós estamos debaixo de situação difícil, os ricos estão nos roubando, os ricos estão tirando de nós o nosso sustento, a nossa alimentação básica da vida aqui, por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Aqueles judeus que ainda não se converteram a Cristo Jesus estão aqui nos atormentando porque nós estamos crendo em Cristo Jesus. Então eles poderiam estar pensando agora: nós temos que pensar em uma saída. Tiago então escreve a melhor saída para o sofrimento. A melhor saída para o sofrimento não é a reação contrária àqueles que estão nos oprimindo. A melhor saída para o sofrimento é o nosso pensamento sobre a vinda do Senhor. Porque é exatamente isso que Tiago começa, dizendo: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja que ele diz: portanto, está vendo? Vai ter a justiça de Deus vai chegar para os opressores, mas vocês, enquanto ainda não estão enxergando a justiça de Deus, vocês devem ser pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Então, esses irmãos, eles não estavam sendo encorajados a agirem contra os seus opressores e a fazerem justiça com as suas próprias mãos. Mas Tiago fala para eles que eles deveriam ser pacientes até a vinda do Senhor. E o verso 7
Tiago usa uma figura, a figura de paciência, que é o agricultor. Veja o verso 7 que ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Nós sabemos que o trabalho do lavrador, do agricultor, é um trabalho que exige paciência. Não é verdade? Quem mexe com a terra e gosta de mexer com terra, sabe que exige paciência. Paciência e cuidado. O que o agricultor tem que fazer? Ele tem que arar a terra no momento certo, antes dele lançar a semente. Ele tem que arar a terra no tempo certo. Ele tem que preparar o solo. Ele tem que cavar e colocar as sementes ali. E ele tem que esperar as chuvas no tempo certo. Ele tem que arar a terra antes das chuvas chegarem. E veja que Tiago coloca aqui, ele diz assim, olha, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Em Israel, esperava-se pelas chuvas de outono, até que se pudesse plantar, e esperava-se também as chuvas de primavera, e viesse e fizesse os grãos amadurecerem e antes da colheita. Então, a gente observa que o trabalho do agricultor é um trabalho que exige paciência. Mas perceba que o agricultor, ele é capaz de prever as vindas das chuvas, mas ele não pode ter certeza quanto à sua colheita. Ele pode prever as estações do ano, mas ele não tem a certeza enquanto a colheita, que ele aguarda com expectativa. E como o agricultor aguarda com confiança as chuvas de outono e primavera, das quais ele depende da sua colheita, assim também eu e você devemos aguardar pacientemente a vinda do nosso Senhor Jesus. Do nosso Senhor Jesus. Do verso 7 ao 11, Tiago está falando sobre a volta de Cristo. Essa deve ser a nossa expectativa, a nossa esperança. O Senhor Jesus promete que vai voltar. Miller Erickson, um teólogo, ele diz que a segunda vinda de Cristo é a base da esperança cristã. A segunda vinda de Cristo é a base da esperança cristã. Meus irmãos, nós não estamos esperando algo, nós estamos esperando alguém que é o nosso Salvador. Então, o sofrimento que nós estamos passando nesse tempo presente, ele vai acabar, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele prometeu que iria morrer na cruz, que iria ressuscitar e que iria voltar. Ele vai voltar. Em Mateus capítulo 24, verso 30, ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, uma das certezas e convicção que nós temos é que o nosso Senhor Jesus vai voltar. Ele promete e ele vai cumprir. Mas a volta de Cristo, a volta do nosso Senhor, ela será inesperada. Inesperada. Nós não sabemos a hora que o nosso Redentor vai voltar. Eu e você não sabemos o momento certo que o nosso Salvador vai vir. Veja que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 24, verso 44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O Filho do Homem vai voltar a hora em que vocês menos esperam. Isso é um consolo e isso também é um alerta. Isso é um consolo porque a qualquer momento, nesse exato momento, o Senhor Jesus
Pode voltar. Você já pensou nisso? Nós estamos aqui adorando ao Senhor, ouvindo a sua voz através da palavra dele. E ele, nesse exato momento, rasga o céu e vem nesse momento buscar o seu povo. E isso é um consolo, porque ele promete vir nos buscar. Ele promete voltar para nós. Mas isso é um alerta também. Isso é um alerta. Qual é o alerta? Aonde você está? Em quem você está confiando? Em quem você está confiando? Porque ele vai voltar. Ele voltará. A hora, nós não sabemos qual é o momento e a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar. E você? Está preparado para encontrar o Senhor Jesus se ele voltar agora? Nós precisamos estar aguardando pacientemente a volta de Cristo. E a volta do nosso Senhor, ela será física. O Senhor Jesus promete que vai voltar e ele cumprirá. E essa é a nossa esperança, é a base da nossa esperança da vida cristã. Nós não sabemos a hora que ele vai voltar e ele voltará fisicamente. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus, consolando os seus discípulos, ele diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Então nós devemos aguardar pacientemente a vinda do nosso Senhor, porque ele voltará fisicamente e ele vai vir nos buscar, porque ele foi preparar um lugar para nós e nós estaremos com ele, morando com ele, eternamente, junto com ele. E essa é a nossa esperança diante do sofrimento. Diante do sofrimento. Mas uma pergunta aqui para nós. Qual é a tendência do nosso coração diante do sofrimento? Qual é a tendência do nosso coração diante do sofrimento? Eu anotei 3 coisas para a gente aqui. Nós somos impacientes, desanimamos e reclamamos das pessoas. Murmuramos. Somos impacientes quando nós somos assolados pelo sofrimento. O sofrimento não é legal, mas ele é a escola para a gente. Mas o que assola o nosso coração, a tendência do nosso coração diante do sofrimento é a impaciência. É a impaciência. E é desanimar. E a gente observa no verso 8, que Tiago diz, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Então veja que Tiago está dizendo, olha, sejam também vocês pacientes, da mesma forma que o agricultor, ele é paciente em esperar a chuva, em plantar a sua semente, e esperar que as chuvas venham dar, eles esperam para que aquelas sementes cresçam e tenham uma boa colheita. Veja que diz aqui, ó, o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Então, da mesma forma, vocês devem ser pacientes, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do nosso Senhor está próxima. Então, se a tendência do nosso coração diante do sofrimento é sermos impacientes, é desanimarmos e reclamar, murmurarmos contra o Senhor e contra as pessoas, qual é o remédio para o nosso coração diante do sofrimento? Qual é o remédio que Tiago está aplicando no coração desses irmãos e que nós precisamos aplicar no nosso coração? Qual é o remédio? É que nós precisamos lembrar da presença do Senhor, consoladora, do nosso Senhor Jesus, que se faz presente
em nosso meio e também nas nossas vidas, em meio ao nosso sofrimento. Se tem uma das coisas que nós esquecemos, que parece que nós temos amnésia na nossa vida com o Senhor, é que quando nós estamos diante do sofrimento, nós achamos que o Senhor nos abandonou sozinho no sofrimento. E nós gostamos de falar o quê? Ó Senhor, ó céus, ó vida, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sendo atingido por isso? Mas diante do sofrimento, nós temos a presença consoladora do nosso Senhor Jesus. Ela se faz presente. Porque é exatamente isso que Jesus promete quando ele sobe aos céus e deixa a promessa da grande comissão. Ele diz: eis que estarei com vocês todos os dias, eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então nós precisamos aplicar esse remédio nos nossos corações e lembrarmos que o nosso Salvador está conosco. Você não está abandonado diante do sofrimento. Então por isso que a reclamação, a murmuração, é um esquecimento da presença do Senhor. E é um pecado contra o nosso Senhor, o nosso Redentor. Eu sei que é difícil, né, meus irmãos? A gente lembrar. Por isso nós precisamos da igreja local. Por isso nós precisamos dos irmãos. Por isso que o pastor Tiago está encorajando esses irmãos e dizendo: olha, portanto, vocês sejam pacientes. Veja que o verso 9 diz: irmãos. Por isso que nós precisamos desse contexto e da pregação da palavra e do ensino, para lembrarmos que nós não estamos abandonados diante do sofrimento. E nós precisamos nutrir no nosso coração a esperança da volta de Cristo. Nós precisamos nutrir, meus irmãos. Eu não vou lembrar qual é o nome dessa teoria, mas Deus não criou o mundo e deu um start e nos deixou aqui. Não. Nós temos a presença de Deus, a transcendência, a presença espiritual de Deus e a imanência de Deus, que é a presença pessoal de Deus conosco. Deus está presente conosco. Deus anda conosco e Ele vai voltar. E isso que deve ser, isso que o nosso coração deve nutrir em meio ao sofrimento, é a esperança da volta de Cristo, porque é exatamente isso que Tiago fala: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Observe que Tiago, apóstolo Paulo, o próprio João, o apóstolo João, quando eles falam sobre a vinda do Senhor, eles falam sobre como se o Senhor a qualquer momento pode romper o céu. E é isso que o nosso coração deve ser alimentado, da esperança de que o Senhor Jesus vai voltar e que nós não estamos entregues aos nossos sofrimentos, aos nossos pecados. Se você colocou a fé em Cristo Jesus, e eu não sei qual é a profundidade do seu sofrimento, mas o que Tiago fala é que nós devemos ser pacientes e fortalecer o nosso coração. O que é esse fortalecer aqui? É fortalecer essa confiança do nosso coração no Senhor. Porque lembrando do conselho de Provérbios, capítulo 4, verso 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque é no sofrimento, muitas vezes, que nós deixamos o nosso coração entrar os pecados no nosso coração, as amarguras. E nós devemos fortalecer o nosso coração diante do sofrimento, na expectativa da esperança da volta de Cristo, porque a qualquer momento Ele pode romper o céu.
Devemos fortalecer o nosso coração, guardando, mantendo a confiança em Cristo, na sua volta, porque diante dos sofrimentos, a dúvida pode permear o nosso coração. Diante do sofrimento, a dúvida sobre se é que Cristo está comigo, a dúvida, a incredulidade sobre se Deus vai cumprir as suas promessas ou não. Então nós devemos fortalecer o nosso coração em Cristo Jesus. Lembrarmos, alimentarmos com essa verdade, porque a dúvida pode permanecer em nosso coração e também diante do sofrimento o nosso coração pode se distrair com tantas coisas que não é a confiança em Cristo. Por exemplo, às vezes você está passando por um sofrimento e aí você vai lá e quer maratonar uma Netflix para tentar esquecer o seu sofrimento. Tinha uma música no mundo que eu cantava que era assim: eu vou beber para esquecer os meus problemas. Quem já bebeu na vida sabe que não esquece nada. Só piora. Só piora. Às vezes, talvez você tenta se distrair em comer doce. Mas em vez de confiar e fortalecer o seu coração na esperança de Cristo Jesus. Porque é isso que é paciência. Paciência é nós lembrarmos que Ele vai voltar. E que a bebida, que a Netflix, que a comida não vai suprir aquilo que o nosso coração precisa naquele momento do sofrimento que nós estamos passando. Entende? Então nós precisamos nutrir em nosso coração a esperança da volta de Cristo. Nós precisamos estar desejando, ansiando todos os dias que o nosso Senhor venha. E não somente que Ele venha, mas que a presença dEle, consoladora, nos toque nos nossos momentos escuros da vida, que nós passamos todos os dias. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Nós não podemos deixar o nosso coração aberto para qualquer sorte de coisas e de ideias malucas que nós assistimos e vimos nas redes sociais, porque não tem nada que pode alimentar o seu coração do que a confiança na promessa da volta de Cristo. De que esse mundo vai passar, de que esse sofrimento vai passar, de que essa luta que você está passando vai acabar, que a luta com o seu pecado vai acabar. Vai acabar. Essa é a nossa esperança e a nossa expectativa. Então o pastor Tiago está dizendo isso: olha, vocês sejam pacientes e fortaleçam o seu coração na vinda do nosso Senhor. E aí vem o ponto 9. Ponto 9 não, o versículo 9, desculpa. Que, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados, e eis que o juiz está à porta. Precisamos lembrar, né? Tiago escreve essa carta, os irmãos estão passando por perseguição, estão dispersos, eles estão ali passando por opressão econômica. Muitos que tinham a fé em Cristo não pegavam emprego porque eles acreditavam em Cristo Jesus. Então Tiago ele está se dirigindo, quando a gente olha para a realidade de algumas pessoas e fala: nossa, essa pessoa ela tem totalmente direito de estar reclamando do outro. Mas Tiago ele coloca uma coisa aqui importantíssima: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está à porta. Então Tiago está encorajando a eles confiarem na promessa da volta de Cristo, e ao mesmo tempo Tiago está exortando os irmãos para não caírem em pecado da maledicência, do julgamento, da condenação. E para vencermos a impaciência, precisamos lembrar de algo muito importante, meus irmãos. Para nós vencermos a impaciência para com os nossos irmãos, para com as pessoas, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é paciente conosco.
O nosso Deus é paciente conosco. A W. Pink, ele coloca assim que a paciência de Deus é aquela excelência que o leva a suportar grandes ofensas sem se vingar imediatamente. Então Deus é paciente comigo e com você. Deus olha para os seus pecados e Ele está sendo paciente comigo e com você, sem se vingar, sem nos condenar imediatamente, porque o que nós merecemos, o que eu e você merecemos é condenação, porque nós já pecamos hoje contra o nosso Salvador. Mas Ele é paciente, Ele é amoroso. E Deus é paciente para conosco por um propósito. E qual é o propósito da paciência de Deus para comigo e para com você? O propósito da paciência de Deus para comigo e com você é para que nos arrependamos dos nossos pecados e abandonamos os pecados. Deus está sendo paciente com você para que você se arrependa dos seus pecados e abandone os seus pecados. Porque se Jesus voltar, acabou a oportunidade. Ele vai despejar a sua ira. Mas o Senhor Jesus, Ele mesmo diz, o próprio Deus diz em Êxodo 34:6, diz: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus é compassivo, é bondoso, é tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Então Deus está sendo paciente comigo e com você, Ele está sendo tardio em se irar conosco. A representação de que Deus é paciente comigo e com você é a cruz do Calvário. A cruz do Calvário mostra a paciência de Deus para conosco. Na cruz do Calvário, nós podemos ver toda a ira de Deus que era para mim e para você. Na cruz do Calvário, nós podemos ver todo o amor de Deus, toda a graça de Deus, toda a paciência de Deus. Então, para nós sermos pacientes, nós precisamos nutrir o nosso coração e olharmos para a paciência de Deus. Porque sem um encontro com a cruz, sem um encontro com Jesus, sem um encontro com essa paciência, com esse amor, nós não vamos conseguir sermos pacientes. Nós não vamos aprender a verdadeira paciência. Porque na cruz de Jesus, Ele morto, como o profeta Isaías diz, Isaías 53, que agradou Deus moer o Senhor Jesus. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Então nós precisamos nutrir os nossos corações, preencher os nossos corações, olhando para a paciência do nosso Deus para conosco. Seja sincero, você já parou para pensar sobre você? Quero que você faça um exercício agora, pensando sobre você. Você acredita que você merece estar respirando? Você acredita que você merece ter a casa que tem? Você acredita que você merece ser salvo? Se sua resposta é sim, você não conhece a salvação de Cristo Jesus. E nem a paciência de Deus para com você. Porque você não merece. Nós não merecemos. Nós não merecemos o amor que foi revelado na cruz do Calvário. A gente precisa meditar e perceber como Deus é paciente para conosco. Como Ele está sendo paciente com você hoje. Precisamos pensar nisso. Porque é no sofrimento
que a nossa paciência é testada em relação ao próximo, né? Se chega alguém em um momento inesperado que você está sofrendo e fale uma palavra errada para você, ou te pergunte uma coisa que talvez você não esteja pensando e nem interessado em pensar naquele momento, e você chega e fala, o que eu quero saber disso agora? Não é assim que às vezes a gente faz? Por que me pergunta isso? Ô filho, para de me perturbar, você não está vendo o que eu estou passando? É isso que a gente faz. Porque no sofrimento, a nossa paciência, ela é testada em relação ao próximo. E no sofrimento, a nossa paciência, ela é testada em relação ao próximo, porque nós queremos o quê? Condenar o próximo. Então Tiago está dando mais um alerta aqui nesse verso 9, e falando, tome cuidado para não se colocarem como juiz do outro. Porque o que nós gostamos hoje é do quê? De crucificar. Né? Nós gostamos de crucificam. Talvez, às vezes nós ficamos esperando um erro, né? Como aquela história, né? A gente está aqui num pano branco, um pontinho branco, preto, é muito fácil de você só enxergar aquilo na vida de alguém e condená-lo pelo resto da sua vida. E Tiago está dizendo para eles, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Então Tiago está encorajando aqueles irmãos a serem pacientes, a olharem para a volta de Cristo e esperar que Cristo vai voltar, o justo juiz vai voltar. O justo juiz está às portas. E lembrando, e nós entendendo que Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele foi julgado injustamente, mas agora ele retornará como justo juiz. Ele será o juiz, meus irmãos. Então nós não temos que nos colocar nesta posição de juiz para com o outro, para com o próximo. A nossa posição diante do sofrimento, diante das circunstâncias adversas que nos assolam, é uma condição de alimentar o nosso coração com a esperança da volta, do retorno do nosso Salvador, do nosso Redentor, não como juiz, porque nós não somos juízes, nós não temos essas credenciais, como o próprio Tiago vai dizer. Entende? Pense, quando você for tentado a se aborrecer com a estupidez de outra pessoa, ou se vingar de alguém que o ofender, lembre-se da infinita paciência e longanimidade de Deus para com você. Quando você for tentado a se colocar como juiz e a se queixar uns dos outros, lembre-se que o Senhor é paciente com você. Alimente o seu coração com o caráter de Deus. A paciência de Deus faz parte do caráter de Deus. Meus irmãos, não tem algo que você mais demonstra que Deus não está em você é quando você está sendo impaciente com as pessoas. Você está sendo contrário ao caráter de Deus. E nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos nos encher da paciência de Deus. Os nossos lares precisam ser cheios da paciência de Deus. Os nossos casamentos precisam ser cheios da paciência de Deus. Os nossos relacionamentos com os nossos filhos precisam ser cheios da paciência de Deus. Os nossos relacionamentos com os irmãos precisam ser cheios da paciência de Deus. Por isso, então, nós precisamos meditar no caráter paciente do nosso Deus. E lembrar que Ele é o justo juiz. Porque você percebe que quando nós estamos sendo impacientes, nós nos colocamos como juízes, como algozes, como aqueles que estamos sempre querendo condenar as pessoas. Então nós precisamos meditar nesse caráter da paciência do nosso Deus. E tomar cuidado
para não nos queixarmos uns dos outros. Então lembre-se, quando você for ofendido, se aborrecer com as pessoas, lembre-se da paciência de Deus para com você. Lembre-se que o justo juiz está às portas. E sabe o que é interessante da paciência também, meus irmãos? Nossa, é que às vezes a gente acha que Deus está demorando demais. Né? Estou sendo injustiçado. Deus está demorando para me cobrar. Eu vou com as minhas próprias mãos. Mas Ele vai voltar. E nada vai passar batido. Nós não estamos aqui na nossa justiça brasileira. Não. Que deixa passar batido alguns e outros não. Né? Nós não estamos aqui diante... Vamos seguir, senão eu vou falar coisa que não der. Então, nós não estamos aqui diante desses juízes terrenos que são injustos. Mas todos nós estaremos diante do justo juiz. Do justo juiz. Todos. Os ímpios e os justos. Todos nós estaremos dobrados diante do nosso Senhor. Ponto 3, ele usa exemplos de perseverança e paciência, que é o verso 10 ao 11. O verso 10 ao 11, ele vai dizer: irmãos, tome como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabe como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então veja, Tiago está falando para os leitores agora, né, lembrarem que os profetas do Antigo Testamento sofreram perseguição por causa do nome de Cristo. Então percebe que Tiago está dizendo para eles: olha, vocês estão sofrendo, mas lembrem agora, tragam à memória de vocês que outros homens, que outras pessoas no tempo passado sofreram também por causa do nome de Cristo, que falaram em nome do Senhor. Então quando a gente olha para a história, se a gente for ver Elias, o profeta Elias suportou do rei Acabe, né? Quando a gente vai ver que ele sofreu a perseguição quando ele profetizou contra o rei Acabe, quando nós olharmos pelas as dificuldades pelas quais passou Jeremias nas mãos do rei de Judá, quando nós pensarmos a perseverança demonstrada por Daniel quando colocado na cova de leões durante a época do exílio, já pensou? Todos esses sofreram por causa do nome de Cristo, por causa do nome de Deus, por pregarem em nome do Senhor Jesus. Então percebe que Tiago está ecoando também um ensino de Jesus no Sermão do Monte, quando Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, bem-aventurados se vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja, Tiago está dizendo: as pessoas estão insultando você, as pessoas estão se levantando contra você. Alegrem-se, exultem, porque grande é a sua recompensa. Às vezes parece que nós estamos perdendo aqui nessa terra, e que de fato nós estamos. Mas quando nós estamos sendo perseguidos, podemos estar perdendo aqui nessa terra, podemos estar perdendo posições dentro do nosso trabalho, podemos estar perdendo na nossa vizinhança, podemos estar perdendo amigos por causa da nossa fé em Cristo, mas se nós estamos sendo perseguidos por causa do nome de Cristo Jesus, nós estamos ganhando, porque é isso que Jesus diz: alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nós devemos ser pacientes diante do sofrimento, porque a nossa recompensa, ela não vem
das pessoas aqui na terra. Nosso reconhecimento não vem, meus irmãos, daqui. É muito bom receber elogios. E devemos dar elogios para as pessoas. Devemos elogiar os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos. Mas a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Ela está no céu. Ela não está aqui nessa terra. Entende? Veja que Tiago, ele começa a carta falando que temos que ter alegria em meio às tribulações e que as tribulações estão produzindo em nós perseverança. O capítulo 1, verso 11 diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, aqueles que amam o Senhor devem ter alegria diante do sofrimento. Mas agora, Tiago está falando que diante do sofrimento, diante das dores, nós devemos ser pacientes. 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 E perseverantes também. Ter uma paciência, uma perseverança, quer dizer, paciente. Paciente. O exemplo também que Tiago traz agora, ele vai dizer no verso 11: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? E sabe como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Jó é um exemplo de paciência. Mas a palavra aqui, a palavra paciência, ela tem o sentido de perseverança. Né? O sentido aqui é de perseverança. Né? Que Jó, ele perseverou no sofrimento. E em alguns momentos, quando a gente vai ler a história de Jó, ele foi um pouco impaciente também. Mas o sentido da palavra, quando a gente vai ver, é o sentido de perseverança. Aqui, no entanto que o verso 11, ele começa: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Então, aqui esse sentido é perseverança, a paciência aqui é perseverança. E lembrando sobre a história de Jó, né? Jó era o quê? Um homem justo, um homem íntegro, que Deus permitiu que Satanás tirasse tudo que Jó possuía, sua casa, seus bens, seus filhos, tudo. Tudo. Mas Tiago, ele é enfático em dizer, ele vai dizer: e sabem como o Senhor fez que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Nós devemos perseverar no meio do sofrimento, porque tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Ele é cheio. Você observa que essa palavra que Tiago está trazendo aqui, ele está dizendo porque ele poderia dizer, porque o Senhor é misericordioso e compaixão. Mas ele coloca que o Senhor é cheio de misericórdia, que ele transborda de misericórdia. Então, no meio do sofrimento, o Senhor não nos abandona. E no meio do sofrimento, tudo isso vai acabar bem. Talvez não aqui nessa terra, porque não é a promessa que nós vamos ter tudo ótimo aqui nessa terra. É porque um justo vai sofrer. Aqueles que colocaram a fé em Cristo vai sofrer. Nós vamos sofrer, mas tudo vai acabar bem. Então, perseverando no meio do sofrimento, porque tudo vai acabar bem. O Senhor é cheio de misericórdia. E eu quero concluir com uma leitura de um artigo. Voltemos aos Evangelhos, aprendendo sobre o sofrimento com os puritanos. Que diz assim: mesmo que nossas tribulações agora pareçam particularmente desafiadoras, elas não são dignas de comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Cristão, a bússola do sofrimento aponta para o verdadeiro norte, para a morada eterna de Deus. Portanto, não construa o seu ninho aqui, mas busque, deseje uma pátria melhor, isto é, celestial. Se o seu Senhor irá graciosamente sustentá-lo, carregá-lo através da sua dor e sofrimento nesta vida, em seu tempo,
conduzi-lo à sua presença, aonde não haverá mais morte, luto, choro e dor. É por isso, meus irmãos, que nós temos que aguardar pacientemente a vinda do nosso Senhor. Por isso, porque lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pecado. Ele promete isso para nós. E Ele vai nos receber. Amém? Vamos orar. Quero que você ore sobre a sua vida. Ore sobre alguém que esteja sofrendo também. Pai eterno, o Senhor sabe que todos nós aqui que estamos nesse momento, nós passamos por sofrimento. Nós passamos por lutas. Eu não sei, ó Deus, quais são os sofrimentos que assolam meus irmãos aqui. Mas a certeza que nós temos, quando nós olhamos para a Tua Palavra, é que nós devemos aguardar pacientemente a volta do Senhor, ó Pai. Porque nós, ó Deus, um dia estaremos com o Senhor, ó Pai. Um dia nós estaremos, ó Deus, eternamente, ó Deus, contigo. Senhor, nos ajuda a sermos pacientes diante do nosso sofrimento. Senhor, nos ajuda, Pai querido, nos ajuda a esperar, a aguardar a Sua volta, Senhor Deus, com paciência. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor, ó Deus, no meio do nosso sofrimento. Pai, silencia as vozes da incredulidade do nosso coração. Pai, nos leve ao arrependimento se somos incrédulos, ó Deus, diante do sofrimento. Senhor Deus, silencia as vozes do medo. E nós sabemos, ó Deus, que estaremos contigo. Que o Senhor voltará. Venha, Senhor Deus, nos buscar. Vem, Senhor, Maranata, a hora vem, Pai. Vem sobre nossas vidas, ó Pai querido, pois nós confiamos somente no sacrifício de Cristo, pois Ele é suficiente. Mas nada pode nos salvar, Senhor Deus. Não as nossas obras, não os nossos fazeres, não o nosso coração, mas o Senhor Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário e ressuscitado. O Senhor pagou, Senhor Deus, os nossos pecados na cruz do Calvário, ó Deus. E nós queremos confiar no Senhor, ó Deus. Se alguém aqui nessa noite, ó Deus, que não confia no Senhor, ó Deus, com todo o seu coração, que essa pessoa possa confiar em Ti, Senhor Deus, e aguardar o Senhor, ó Pai, com a esperança da vida eterna, Senhor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais pecado, aonde as intrigas vão acabar, as mentiras, Senhor Deus, tudo aquilo vai acabar. E o Senhor promete que enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. Maranata, ora venha, ó nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.